Bom, vamos fazer aqui um breve resumo, porque todo mundo com certeza já estudou bastante, né, para a prova, além das explicações dos nossos professores, que são muito esclarecedoras. Mas como a gente sempre faz algumas, né, aulas não, porque eu sempre digo, não sou professora, sou também aluna, mas sou também comunicadora, né, como profissional, e estudante de serviço social, e a gente faz algumas, né, no caso, revisões daquilo que a gente também lê e aprende, enfim, vamos, né, expandir os nossos conhecimentos. É uma troca de experiência, né, de aluno para aluno. Então, assim, mais para a nossa turma mesmo de serviço social, não toda, né, mas algumas das meninas que nos pedem para fazer isso, de certa forma, né, ajuda aí a compreender junto com todo o enunciado que no caso, passado para a gente durante todo o período, e também as explicações, sem elas, né, dos professores, nós não, né, teríamos essa determinação aí para falar sobre isso. A prova vai falar sobre serviço social em tempo de capital fetiche. Então, para a gente entender essas primeiras páginas aí que são pedidas, eu vou ler para você aqui no finalzinho do que é pedido. Diz o poeta, que eu sou fã, Carlos Drummond de Andrade: eu tropeço no possível, mas não desisto de fazer a descoberta que tem dentro da casca do impossível. Pronto, esse poema, né, essa frase, essa oração aí do Carlos Drummond de Andrade foi parafraseado para distinguir aí realmente o que o assistente social tem que fazer dentro desses parâmetros, né, dentro desses exemplos aí para a nossa profissão ou para o profissional, né, do serviço social especificamente. Por quê? Porque ele se depara com o possível toda hora, né, mas ele tem que ter uma crítica principalmente nessa, né, contemporaneidade, que é o nosso tempo atual, que é a nossa atualidade, como os professores salientam, né, os tempos mudaram. As pessoas não agem da mesma forma, os pensamentos são diferentes, a economia é diferente, tudo é diferente hoje. Então, no século em que estamos, com a economia que vivemos, o assistente social, para poder, né, lidar com essa contrariedade que existe dentro da sua profissão, que é lutar, né, justamente contra, né, essa coisa antagônica que ele trabalha, que é trabalhar com as duas classes, e muitas vezes ele tem que, no caso, né, usar tudo aquilo que ele tem de conhecimento, seguindo aí o código, né, de ética do assistente social e aquilo que ele aprende, e desenvolvendo esse sentido mais crítico, ele tem que procurar realmente descascar essas coisas aí, essas cebolas, que descascar a cebola dá um trabalho danado, né? A gente chora, é complicado, mas se você quiser acrescentar a cebola na sua comida, mesmo chorando, você vai cortá-la. É um exemplo assim que surgiu de última hora, porque eu acho cortar a cebola horrível. Só fui cortar umas 2 vezes e foi já para dona de casa, né? De repente alguém está ouvindo e vendo esse vídeo, tem uma outra dica com relação à cebola antes de voltar para o serviço social, já que a gente está colocando aqui. A dica é a seguinte: quando for descascar a cebola, você tem que molhar antes a cebola, assim você não chora os olhos. Eu não sabia disso, fiquei chorando o tempo inteiro, mas fui até o fim. Então, é isso que tem que fazer o assistente social nos tempos atuais, né? Ele tem que ir muito além daquilo que é óbvio, né? Daquilo que é claro que ele tem que fazer. E é justamente isso que vai qualificá-lo como um assistente social de, né, qualidade profissional e com desempenho crítico, né? Porque ele vai analisar a situação de uma forma mais abrangente, né? Como os professores colocam, você não vai fazer só o trivial, só aquilo que é para fazer e pronto, só aquilo que te mandam fazer e pronto. Não, você vai dar um sentido àquilo, você vai fazer uma investigação mais prolongada, né, uma coisa mais demasiada, você não vai parar
né, simplesmente num questionário econômico, né, você não vai fazer uma entrevista com a pessoa e vai ficar satisfeito só com certas perguntas que já são programadas. Você vai querer intensificar aquilo, você vai querer fazer muito mais, vai querer entender muito mais aquela situação. Então, é esse profissional mais ativo, mais crítico, mais determinado, né, se envolvendo mais dentro daquilo que é, né, no caso, pertinente a ele, né, ou seja, apropriado para ele fazer, que se desenvolve, né, dentro dessas políticas sociais. E principalmente, nesse segundo ponto, né, só para eu fazer uma coisa mais rápida aqui do vídeo, porque a gente tem que estudar, né, para as outras disciplinas também. Mas aí entra aquilo que nós comentávamos, né, junto aí, debatendo com os nossos professores da nossa, né, faculdade de serviço social, que é onde entra essa coisa da autonomia relativa. Né? No segundo ponto, que vai lá dos capítulos, né, até o 245, no capítulo 3, lá do livro que a gente está estudando para essa prova, vai falar justamente sobre essa coisa do trabalho concreto, né, e do trabalho abstrato, né, concreto, como a gente estava colocando lá com a professora, até fiz esse questionamento, o concreto ela explicava para a gente que aquilo que é feito para ter uma utilização para, né, alguém realmente que vai necessitar daquele produto. Então vamos dizer que eu estou aqui com um lápis e eu utilizo esse lápis, e esse lápis é feito, né, especialmente com a utilidade para que eu escreva, né, então vai ser desempenhado por alguém para que eu possa escrever e possa utilizá-lo como forma de angariar alguma coisa para mim. Então tem uma utilidade específica, é um trabalho concreto que vai ser feito, né, para diversas pessoas utilizarem naquela hora. E como a professora colocou, o trabalho abstrato é mais aquele trabalho pensado no sentido da acumulação do capital, no sentido do mais-valia, do que, né, não é mais aquela forma direcionada para, vamos dizer assim, né, do homem para o homem, fazendo trabalho com a natureza, mas no sentido de acumular o mais-valia de uma forma mais subjetiva, vamos dizer assim, né? Não é bram para aquilo, tem toda uma coisa que vai, no caso, né, tendo uma circulação e envolvendo várias coisas, né? Isso aí é o trabalho abstrato, e é nesse sentido que também entra aquela coisa do, como a professora estava explicando para a gente, do assistente social, se ele faz um trabalho concreto ou se ele não faz um trabalho concreto. Quando ele está desenvolvendo a sua profissão, né, junto aí ao que realmente é de direito do assistente social desenvolver dentro da sua conduta ética, né, de trabalhar entre as classes ou de trabalhar em empresas, seja lá no que for, ele está desempenhando a sua profissão, isso está servindo realmente para o que ele vai utilizar e para outras pessoas, então ele está fazendo realmente um trabalho concreto. Para isso é necessário que haja antes, né, todo um processo, se utilize aí de uma forma coerente, né, que esse profissional tenha uma graduação, né, para ser um assistente social, né? Algumas profissões não exigem isso, mas o assistente social ele tem que ser graduado. Você não pode simplesmente qualquer pessoa, né? Por exemplo, aula. Para ser professor, tem um professor, claro, de várias disciplinas, mas algumas pessoas que querem dar aula, elas podem dar aula, não é proibido. Aqui no Brasil, uma pessoa que tem conhecimento dá uma aula, mesmo sem ter aí uma graduação, uma certa profissão, uma certa, vamos dizer assim, na história, na geografia, na matemática, enfim. Se a pessoa tem conhecimento, é tanto que alguns professores que não são, né, daquela área, dão aulas de outras áreas, sem ter aí, né, tem uma experiência, mas não tem, né, aquela especialidade naquele assunto, mas dá aula. Não, o assistente social é necessário que ele tenha uma graduação para poder desempenhar o seu papel e chegar, né, no caso, a desenvolver esse trabalho concreto. Antes, né, quando ele não utiliza da sua função realmente, ele não faz um trabalho concreto, já é uma coisa mais abstrata.
E entra aí essa forma de autonomia relativa, que foi muito discutido, inclusive nos seminários, o que é uma autonomia relativa. É a condição do assistente social frente ao que ele é, né, empregado. Ele é um empregado, ele tem um empregador por trás dele. Pode ser uma instituição, pode ser o próprio Estado, né? O Estado é o que mais emprega os assistentes sociais. E daí vem aquela coisa de dizer que é contraditório. Contraditório por quê? Porque o Estado ele contrata o assistente social para desempenhar uma função e nem sempre o que o Estado quer é o que o assistente social tem que fazer, né? No seu sentido ético, porque ele conhece o seu código, né, de moral, de ética, a razão, né, que tem que realmente determinar tudo aí, não pode ser o emocional, mas às vezes o Estado determina certas coisas que ele não vai poder realizar em virtude de ser, né, uma pessoa que não tem autonomia, vamos dizer assim, ampla, né? Ou seja, o relativo quer dizer que pode ser uma coisa e pode ser outra, né? Que não é a regra geral. O relativo quer dizer isso. Pode ser que o assistente social tenha aquela autoridade para desempenhar aquilo, pode ser que ele não use totalmente da sua autoridade, não estou falando de autoritarismo, mas de autoridade, que ele não use da sua autoridade para desenvolver isso aí, porque ele é ligado a um sistema. E esse sistema exige que ele faça certas coisas. Principalmente nesse toque também, até lá no final do capítulo, fala justamente sobre isso, né? Fala sobre a questão do assistente social que é concursado ao assistente social que tem um vínculo empregatício que não é, né, de concurso, é de contrato. Então ele se vê, né, de repente moldado por aquilo e tem certas coisas que ele tem que tomar como atitude que, né, aquela pessoa que o contratou, aquele sistema que o contrata, ele não, assim, não vamos dizer que ele não tem a mesma opinião que o assistente social. E por ele ser contratado, ele não pode ter uma autonomia, né, de dizer assim, eu vou fazer assim, tem que ser desse jeito, quem manda sou eu sou assistente social, quem vai dizer, quem vai determinar sou eu. Então, quando você é contratado, não existe isso, a gente sabe que é uma realidade. Então, por isso que é uma autonomia relativa. Você tem e, ao mesmo tempo, você não tem, né? Você pode desenvolver de acordo com aquilo que você conhece, mas nem sempre você pode determinar tudo aquilo que é do seu conhecimento, tudo aquilo que você teria que fazer, não que você vá fazer de forma errônea, né, de forma errada, de forma a vir a prejudicar principalmente aquela classe que você luta, mas de alguma forma você, por ser uma pessoa contratada e ter medo de perder o emprego, né, porque o assistente social é um empregado como outro qualquer, que ganha o seu salário, é contratado, ganha o salário, ou então ele tem esse vínculo mais do concurso, né, quando ele tem o seu emprego aí, o seu trabalho, o seu emprego mesmo, né, através de um concurso, ele tem uma autonomia maior, né, porque não pode chegar aí qualquer um de uma prefeitura, vamos dizer assim, que a maioria dos assistentes sociais, eles conseguem, né, desenvolver as suas atividades através de serviços aí na prefeitura, da parte de assistência da prefeitura. Então, se você é concursado, pode vir o prefeito que for, de onde for, e tentar lhe colocar para fora, a não ser que você haja de forma realmente a vir, né, a prejudicar a si mesmo, Mas senão não tem prefeito nenhum que tenha moral para chegar e colocar você para fora do seu emprego, porque aquilo é um direito que você conquistou. Você estudou, você passou em um concurso e não tem Bebé, não tem Tomé, não tem ninguém, não tem o Zé que vá tirar você daquilo que você conquistou. Já com contrato é diferente, né? Qualquer um pode, de repente não está achando que você desenvolve um trabalho legal, está achando que você está indo de encontro ao que a pessoa não quer, né, o que a política daquela gestão não deseja, e ele manda você realmente pegar o beco. Né? Você perde o seu emprego porque simplesmente você quer trabalhar da forma correta. Então isso aí
o que diz a autonomia relativa, gente. Deu para entender, né, bem direitinho. Isso é muito difícil, né, no caso, principalmente porque, né, como eu estava comentando, os professores comentam, o que se vê mais são assistentes sociais que trabalham justamente sem poder desenvolver essa sua autonomia de uma forma mais ampliada e desenvolvem dessa forma mais relativa, né? Porque nem sempre ele pode desempenhar as suas funções, né, colocando tudo aquilo que ele acha que é correto, que seria de real valor para aquilo que ele está estudando, para aquilo que ele tem conhecimento através, né, do questionário socioeconômico que ele faz, né, do parecer que ele tem. Né? Então ele chega, mas também quer dizer, como mesmo a nossa professora coloca, que por você trabalhar para com um vínculo empregatício de prefeitura, por exemplo, isso não quer dizer que você tenha que, né, também desenvolver as suas funções só de acordo com o que eles querem. Você pode dar, né, vamos dizer assim, ter um jogo de cintura, né, para todo profissional. Se não tiver jogo de cintura, até para o assistente social tem que ter jogo de cintura, principalmente a classe da qual nós vamos pertencer. Temos que ter muito jogo de cintura para desenvolver a nossa profissão de forma coerente, né, para com essas classes que, né, no caso, nós vamos desempenhar a nossa função. Isso necessita desse profissional que procure cada vez mais ter conhecimento, procure cada vez mais ter uma linha de pensamento, né, ter algo que forme aí o seu lado profissional, mas no seu sentido, né, da pessoa para o profissional, para que seja um profissional articulado, né, que tenha um conhecimento para poder desenvolver um discernimento na sua linha do dia a dia, né, nos casos que for, no caso, ter conhecimento da situação da pessoa, seja na educação, seja no judiciário, né, com esses problemas mais voltados para essas classes sociais menos privilegiadas. Deixa-me ver aqui, dar um pulo. É basicamente isso, meninas, desse texto aí, viu? Que nós falamos, né? Até chegar a primeira e segunda parte é só aquilo. Na quarta parte, o que é que diz? Deixa-me ver aqui a página 414. Sabem que eu não deixo nada no ponto, né? Mas tudo bem, a gente dá um jeitinho aqui. 414. O que é que diz? É 414. O trabalho do assistente social em tempo de capital fetiche. O que é fetiche? É algo que você vê de repente como, né, um endeusamento e você não enxerga a realidade. Então é isso que o Capital ele propõe para a gente, né? A conjunção entre projeto profissional e trabalho assalariado como núcleo irradiador da argumentação. Não é uma eleição aleatória, ela permite atribuir visibilidade do universo do serviço social brasileiro à dupla determinação do trabalho do assistente social como trabalho útil e abstrato, dimensões indissociáveis para se pensar o trabalho na sociedade burguesa, cujo pressuposto é o reino mercantil, no qual se assenta a forma social da propriedade privada capitalista e a divisão do trabalho que lhe é correspondente. Trocando em miúdos, o profissional ele tem que ter muita agilidade, não é? Para desempenhar as suas funções dentro dessa realidade econômica com os problemas sociais que são advindos desse capital, né, do grande capital, dessa, né, forma individualizada que se tem hoje, da concorrência, do neoliberalismo, de não se pensar mais de forma direta o humano, né, se vê mais a questão da economia, se vê mais a questão de quem vai ganhar mais, de eu ser melhor ou ser pior, de desenvolver o meu trabalho, né? Eu por si, né? E não é mais aquela coisa, você por mim, eu por você, é cada um por si. Nesse tempo de neoliberalismo, nesse tempo contemporâneo que a gente vive, nessa economia que a gente vive, o que vale é a concorrência, é quem vai se dar bem. E dentro desse contexto aí, né,
o assistente social, ele tem que ter jogo de cintura. Aí é que ele tem que ser mais crítico, aí é que ele tem que mostrar o serviço, aí é que ele tem que mostrar a que veio. Aí a gente remete lá o que a gente estava dizendo, de praticar o impossível. É possível praticar o impossível? Essa é uma pergunta que eu faço para você. É evidente que é só ele querer. Então é mais isso aí, o trabalho do assistente social em tempo de capital fetiche. Ou seja, eles colocam uma venda nos olhos das pessoas e você mesmo sem venda. Eu estou dizendo que, ó, aqui, né, eu ponho nos meus olhos sem precisar pôr. Então é como se você tivesse uma venda nos seus olhos e não enxergasse um palmo à frente do seu nariz. Porque ele enfeitiça, né? O fetiche é como se fosse um feitiço. Ele enfeitiça tanto, né? O capital enfeitiça tanto o trabalhador, que o trabalhador ele não consegue mais ver as outras coisas. E ele se aliena, aliás, né? Ele se aliena e o grau vai ser no aumentativo, no sentido aumentativo. Cada vez mais ele quer aquele trabalho porque precisa, cada vez mais ele vai ficar enfeitiçado, porque é isso que prega, né, que ele desenvolva o seu trabalho com mais agilidade, e essa divisão do trabalho vai ficando cada vez mais difícil, né, pessoas vão ficando cada vez mais desempregadas, vem uma massa grande que trabalha por quantias irrisórias, se não trabalhar tem outros que trabalham, e existe uma mão de obra qualificada que nem todos podem, né, desenvolver. E dentro disso existe a questão social, né, e existe o assistente social para desempenhar suas funções e ingressar nas instituições, né, desses empregados aí, dos empregadores, como parte de um coletivo aí de trabalhadores para implementar essas ações aí, cujo resultado final é fruto de um trabalho combinado, né, e com o cooperativo, que assume perfis diferenciados nos vários espaços ocupacionais. Também, no caso, na relação que o profissional estabelece com o objetivo de seu trabalho, as múltiplas expressões da questão social, tal como se expressam na vida dos sujeitos os quais trabalham, né? Acho que deu para dar uma clareada, não é muito, acho que já até batido isso, né? Mas só para explicar um pouquinho mais sobre essa parte, né, do assistente social, como é que ele deve agir, o que é realmente uma autonomia relativa, e é só basicamente isso. O resto é você quem tem que fazer, né? Quem tem que estudar e dar o melhor de si para não ficar em recuperação. Porque se ficar em recuperação, vai ter que fazer prova depois do Natal, aí ninguém merece, né, galera? Vamos estudar. Beijo.